Boa noite a todas e todos. É uma satisfação imensa estar aqui fechando um ciclo da atividade do grupo de estudo que o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas com sede na Universidade Federal Recife encerra hoje, né? Um prazer imenso tê-los e tê-las conosco. Muita satisfação. Ficamos muito felizes em poder contribuir e em poder ouvir, porque aprendemos muito com cada um, com cada uma. Então, vou parafrasear aqui, ler um trecho de Freire que diz assim: rara tem sido a vez, ao longo de tantos anos, de prática pedagógica, por isso política, em que me tenho permitido a tarefa de abrir, de inaugurar ou de encerrar encontros ou congressos. Aceitei fazê-lo agora, de maneira, porém, menos formal possível. Aceitei vir aqui para falar um pouco da importância do ato de ler. Me parece indispensável ao procurar falar de tal importância, dizer algo no momento, mesmo em que me preparava para aqui estar hoje. Dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo esse texto que agora leio. Processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí, a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se pretende dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensinar a escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente a reler momentos fundamentais da minha prática, guardados na memória, desde as exigências mais remotas da minha infância, da minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler veio em mim construindo. Ao ir escrevendo este texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a leitura do mundo, do pensamento, do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, em que sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura do palavramento. Com essas palavras, nós damos início hoje ao ciclo que fechamos da pedagogia da autonomia. Quando nós não podemos fazê-lo, nós não podemos conhecer Paulo Freire, nós não podemos fazê-lo sem escuta, sem leitura, sem discussão, sem dialogicidade. E foi dessa maneira que nós construímos esse momento de fevereiro até agora, né? Até esse presente momento, com muita alegria, na esperançando que nossas práticas, as práticas de cada um, com um momento tão difícil vivido, um momento muito crítico de nossas vidas, e que nós não desistimos, nós ousamos estar aqui, e desafiamos também vocês a poder estar construindo essa história conosco, a construir junto a nós cada momento. Foi fazer a proposta do memorial, o debate, a escuta, que ela é fundamental. Não adianta a gente só escutar, mas a gente não fazer, a gente não continuar na neutralidade, a gente continuar no silenciamento, ou então a gente não dá a devida importância no ouvir o outro. Então, são com essas palavras que hoje a gente encerra com alegria e também
com tristeza esse ciclo, né? Com tristeza porque a gente, mas outros virão do Centro Paulo Freire, com certeza nós teremos outros ciclos, outros estudos, já estamos pensando em outros estudos. Então, agora, antes de passar a palavra para todos, que com certeza quem ainda não produziu o seu memorial, mas quem produziu, como Bartolomeu, que já vai poder falar dele, né, do seu texto, poder partilhar conosco, vou passar para a Cícera, e depois a Aparecida poderem também dar suas contribuições. Boa noite, pessoas, né? Que bom vê-los aqui e engrossando, né, o chamado da Aparecida, né? Quem desejar e puder abrir as câmeras, será muito bom vê-los. Obviamente que, né, essa é uma escolha, né? E às vezes a gente no lugar que está não consegue, mas será muito bom. E aí, a minha fala, né, ela será na voz de Socorro Lira, com um poema de Mia Couto. Mia Couto, que é um moçambicano, né, biólogo, poeta, romancista, né, um lutador, né, feito nós, lutadoras, lutadores, povo que, né, esperança. E o Paulo Freire, né, o pensamento, a obra, o fazer do Paulo Freire inspirou as lutas de libertação no continente africano, em vários, né, lugares, em vários espaços, dentre eles a África do Sul, mas também, né, vários outros, como Fanon, e Steve Biko e vários outros, né, pensadores e pensadoras, né, do continente. Então, eu vou partilhar, né, a Socorro Lira, que é uma paraibana maravilhosa. Quem ainda não conhece a Socorro Lira, futuque, porque ela musica, né, ela é uma artista multi, né, e poemas, dentre eles, esse do Mia Couto. Eu vou fechar a minha câmera e o meu microfone para que a imagem fique melhor, e é isso, tá certo, minha gente? E vou partilhar. Professora, a senhora vai tirar uma foto agora do pessoal, né? Pedir para abrir as câmeras. É. É foto o que é? Porque cai, né? Não, é porque no grupo tem sempre pedido para quem puder ficar com as câmeras abertas. A Aparecida tem sempre feito esse apelo. É por isso. Não, é porque o site, ele, quando muita câmera aberta, aí fica aquela confluência. É, por causa da conexão, né? De todo mundo, tudo junto, aí... Mas foi isso. Certo. Não vou abrir não, para não oscilar muito, porque oscila para mim aqui. Mas aí... Já tive um país pequeno, tão pequeno, que andava descalço.
pagar um herói, não tinha panos para costurar bandeira, nem solenidade para entoar o hino, mas tinha pão e esperança pros viventes e tinha sonhos pros nascentes. Que não cabia no mundo, meu país, meu continente, que não cabia no mundo, meu país e sua gente. Não cabia no mundo, meu país, meu continente, que não cabia no mundo, meu país e minha gente. De caber nesse mundo, meu país, meu continente. Oh, terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Mas tinha pão e esperança pros viventes, e tinha sonhos pros nascentes. Eu tive um país pequeno que não cabia no mundo. Meu país, meu continente, pode caber nesse mundo, meu país, meu continente. Terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Pode caber nesse mundo, meu país, meu continente. Terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Pode caber nesse mundo, meu país, meu continente. Terá que caber no mundo, meu país e minha gente. Mas tinha pão e esperança para os viventes e sonhos para os nascentes. Paulo Freire foi um educador radical brasileiro, cujo trabalho estava vinculado às lutas pela libertação e pela dignidade humana.
ele constantemente fazia experimentações e refletia sobre como conectar a transformação social com o ensino e a aprendizagem entre os pobres e os oprimidos. Para Freire, isso significava lutar por um mundo no qual todos são tratados de maneira igualitária e digna. Um mundo no qual o poder econômico e político estão radicalmente democratizados. Paulo Freire e a luta popular na África do Sul. Eu trouxe essa cartilha, minha gente, também para apresentar para vocês, e quem desejar pode acessar, elas tem online, pelo Instituto Tricontinental. Depois eu coloco aqui no link, tá certo? E o vídeo, Vitória, esse que você está colocando já é da música da Socorro Lira, né? Porque a internet dá aquelas coisas, né? Então, mas é maravilhoso, é uma letra fantástica, emocionante, e a música também, tá certo? Então, é isso, que tenhamos pão e esperança para os viventes e sonho para os nascentes, minha gente. Viu? É isso, precisamos mais que nunca esperançar, e estamos na vida aqui nesse espaço e outros esperançando. Boa noite a todas e todos. Ok. Então, vamos lá, dando continuidade, né? Eu não sei se a Aparecida vai poder agora. Se ela não puder agora, nós falamos com Bartolomeu e depois ela se comunica conosco, que ela pode, Aparecida. Olá, gente, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Eu estou com problemas aqui na conexão e espero que não haja falha, tá? Mas eu queria saudar vocês, nesse exato momento, com uma produção literária que foi realizada especialmente para concluirmos esse momento. E está posta assim: Paulo Freire, o educador, muito tem a nos ensinar, com sua pedagogia, faz diferenciar por meio da autonomia, num ato de educar. Nosso grupo de estudo foi muito animado, um povo muito bonito, que se fez interessado num processo rico do saber inacabado. Ensinar nos exige muita competência, por isso a educação traz em sua essência a nossa transformação para o bem da ciência. A pedagogia da autonomia é uma obra singular, que trata da formação e da forma de ensinar, o processo de humanização, emancipar. O professor precisa, atento sempre estar, na escuta do estudante, e o saber ampliar, na jornada do caminhante, mais sabido ficará. A pedagogia da autonomia tem a sua especificidade, possui os seus saberes em torno da realidade, por isso professores atuem com sagacidade. Os saberes trabalhados no contexto escolar faz uma grande diferença no processo de formar professores à presença na arte do contextualizar. A metodologia do ensino se faz com a pesquisa. A sua rigorosidade deve ser bem precisa, respeitar a realidade do aluno, ponto de vista. Conhecer a realidade é muito importante, refletir com criticidade, ser ético e atuante, respeitar a diversidade de cada e todo estudante. A diversidade nos ensina, nos move à atuação de uma prática crítica no processo de formação, por isso a estética contra a discriminação. A curiosidade que nos move exige um saber decente, a participação do sujeito que nos deixa contente,
A educação é um direito dado a toda gente. A exigência do saber é um lindo movimento que diferencia o fazer a partir do engajamento. Aprender é um dever para se ter conhecimento. O conhecimento é inacabado, por isso a formação do sujeito docente a favor da emancipação, que dialoga insistente visando a libertação. Pedagogia da autonomia vem aqui nos esclarecer que a educação é um direito e um dever, por isso a formação, o ensinar e aprender. Paulo Freire nos presenteia uma obra formidável, ensinar o professor de forma mais amável, a atuação do educador deve ser maleável. Por isso estamos aqui, para então lhe escutar, a partir do memorial que estás a relatar, o saber primordial na arte do ensinar. Bom, gente, com estas palavras, eu abro, né, um momento dialógico em que a gente precisa ouvir, saber mais de vocês, conhecer vocês, a trajetória, e aí fiquem muito à vontade para fazer a socialização deste momento, né, que é tão singular e, ao mesmo tempo, tão oportuno. Agora é com a senhora, professora Erivalda. Obrigada, gente. Eu convido o professor Bartolomeu, porque ele nos enviou, então ele poderia dar início a como foi a experiência dele, relatar aqui para nós, né, a sua experiência, e depois de Bartolomeu, vocês vão se inscrevendo, solicitando, para a gente poder viver esse momento tão lindo, esse momento tão gratificante que nós tivemos com tantas aprendizagens e tantos conhecimentos. Bartolomeu? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Então, né? Eu sou Bartolomeu, sou professor daqui da rede estadual em Pernambuco, aqui no município de Goiânia e também no município de Itapissuma. E o relato de experiência eu construí, já enviei, vem muito com aquilo que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, que eu venho pesquisando, que são as negritudes dentro do município, os movimentos negros. Vendo a fala da Cícera, me fez lembrar, né, dos escritos negros também de Paulo Freire, Cartas à Guiné-Bissau, entre outros. Então, e a minha pesquisa, porque eu cheguei na minha escola, nessa atual escola que eu estou, em 2005. E eu percebia que, diferente da minha outra escola, né, lá em Taquitinga, que aqui também na região da Zona da Mata, a Zona da Mata ela ferve de movimentos culturais negros. Então eu percebia que os nossos alunos eles pertenciam a esses movimentos, mas eles se camuflavam dentro da escola. Eles não demonstravam, não praticavam, é como se vivessem realidades distintas, mas pelo menos era aquilo que era passado para eles, né? Como se a escola não valorizasse aquilo que eles eram, do lugar que eles vinham. Então a gente começou a desconstruir isso aí, e teve um momento muito crucial, foi quando um menino, um garoto, eles estavam na turma, era 7º ano, esse ano essa turma já é 3º ano do ensino médio, eles estavam no 3º ano, no 7º ano, e um menino descobriu que o outro era filho de um pai de santo, né, que era da religião de matriz africana. Então houve violência física e verbal na escola. Então eu disse, não, peraí, a gente tem que fazer algo. Então foi quando a escola abraçou o projeto Africanidades na Sala de Aula. A gente passou a trabalhar não somente em datas alusivas, mas a trabalhar mesmo a questão desses movimentos, desses pertencimentos desses estudantes. Que foi quando também, então, em 2016, eu
peguei isso e participei da seleção do mestrado em educação na Universidade Federal da Paraíba. Foi onde eu conheci minha amiga Cida. E concluí lá. Então, foi muito gratificante reler Freire nesse momento, nesse atual momento. O grupo de estudos, o nosso grupo, tem sido muito importante para que a gente possa realmente, eu relato isso na minha escrita, é importante porque a gente ouve, a gente escuta, na verdade, nessa última vez, né, nesse grupo agora, eu escutei mais do que falei, na verdade. No, no anterior, a minha participação estava mais ativa, mas nem por isso eu deixei de estar aqui, de ter aquele nosso compromisso de reler Freire, de colocar em prática realmente essa pedagogia da autonomia. Então, o meu relato foi mais ou menos isso. Peguei Freire, de novo, com essas experiências de sala de aula que são vivenciadas até hoje, mesmo de maneira remota, e com esses movimentos negros que os alunos estão pertencem, que os alunos se fazem pertença. E também, durante esse nosso momento dos grupos de estudo, eu estava fazendo também a leitura de outro livro, que é do João Colares de Mota Neto, que foi a tese de doutorado dele em educação, que fala sobre decolonialidade em Freire e Fausto Bordas. Então foi muito ótimo, e o meu relato, ele fala disso, dessa decolonialidade estando presente nas obras de Freire, e foi isso, é isso. Senão não vou parar de falar, minha gente. Pode continuar, não há problema. Esse momento. Não. Para dar oportunidade aí para outras pessoas falarem também. Ah, tá. Porque ele colocou que ficou mais na escuta, então talvez hoje era o momento dele falar, né, gente? Não é desse jeito. Vamos lá. Quem agora desejaria fazer esse relato de como foi, o que mudou? Eu acho que o que nos impulsionou a vir para esse grupo, o que nos provocou, o que nos mobilizou, como nós nos tornamos um homem novo, uma mulher nova, a partir dessa experiência, né? Paulo Freire fala na importância do ato de ler, ele tem até um texto que ele coloca, o homem novo e a mulher nova. Quais são essas características? O que nos fez com essa leitura, com esses debates, com esses diálogos, nos tornar essa pessoa, né? Então, quem deseja agora, sem ser eu, Cícera e Cida, por favor. Estamos esperando. Não podemos ter silêncio hoje. Verônica, professora, Verônica, do Rio de Janeiro. Eu vi que ela estava rindo e fazendo assim. Eu vou chamar cada um, vocês sabem que eu vou chamar. Vanice está com a mãozinha levantada. Então, Vanice. Então tá, depois dela sou eu. Pronto. Não, Verônica, vai tudo depois Vanice. Tem a Aline que está, é a Aline Menezes que está com a mãozinha. Vai, Aline. Posso começar? Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa. Minha câmera está falhando. Certo. Mas eu peço licença a todos os que vieram antes de mim e agradeço a todos os que estão à minha frente. Professora Arivalda, professora Cícera, Aparecida, muito obrigada por todos os aprendizados e ensinamentos. Foram muito significativos para mim. Eu sou professora formada pela Universidade Estadual da Paraíba, mas me sinto uma eterna aprendente e me sinto muito acolhida quando estou com vocês, na companhia de todos vocês. Professora Arivalda, com sua delicadeza, professora Cícera, com sua potência na sua fala, professora Aparecida, com sua doçura e suas rimas. Acho muito bonito e agradeço a cada uma por tantos aprendizados. Eu venho de uma escola pública onde o grande ensinamento era como eu poderia ser diferente.
Eu, menina, sonhei um dia em ensinar. Na universidade, infelizmente, a gente não tinha em geografia por objetivo a obra de Freire. Eu conheci Freire quando eu tive um aluno com necessidades especiais e eu precisei pesquisar para como me aproximar. E aí eu cheguei num texto de Freire e desde então sou completamente apaixonada por tudo que envolve Freire. Queria muito dizer que todas as contribuições, todos os debates foram extremamente importantes para que a gente reflita sobre o nosso papel enquanto professor. Que o nosso papel é ensinar com amor, é ensinar com carinho, olhando para as pessoas e levando em conta que elas sabem muito, muito mais do que a gente acha. Que a escolarização, ela não só é feita nos espaços da escola, elas são feitas em espaços como esse que a gente está vivendo agora, que me deixam muito emocionada porque foram meses de muito aprendizado. Eu sinto muita gratidão e agradeço a cada um de vocês por tanto aprendizado nesses períodos. As terças-feiras, as quintas são sempre muito maravilhosas. E agradeço sempre por cada palavra, por cada aprendizado, por cada vivência, porque tudo que a gente viveu aqui são vivências individuais que se tornaram coletivas. Aprendizados individuais se tornaram coletivos. Ninguém se educa sozinho, já diz Freire. Então, eu queria muito agradecer. Eu acho que as minhas palavras são de gratidão, né? E que a gente possa viver outros momentos desses, que a gente possa aprofundar em outras obras de Freire. Professora Erivalda, por favor, organize aí outros encontros, outras obras de Freire, para a gente estudar. E obrigada por cada palavra, por cada conversa no grupo. É sempre muito bom estar com vocês. É só isso. Desculpe, eu fui longa com as palavras. Professora, seu microfone está desligado. Não foi longa, não. A sua contribuição, a gente ouvir esse seu depoimento, que esses momentos fez com que você sentisse vontade de estar conosco, de estar aqui, de refletir junto, que jamais deixou, que a partir do momento que você conheceu Freire, sentiu mais vontade ainda de estar com ele, e é assim, é apaixonante, é empolgante, e nós nos sentimos instigadas a estar sempre realmente estudando, porque, como diz, somos seres inacabados, inconclusos, e que estamos a cada dia aprendendo algo que nos renova, nos fortalece, né? Então, vamos ver agora, a Aline já foi, tem Jeová, tem Verônica, quem vai? Pode ser a Verônica primeiro. Verônica, vamos lá, Verônica. Boa noite, gente. Então, primeiramente, eu quero agradecer demais. Hoje, eu confesso que estava acertando o memorial para enviar e já deu assim uma dorzinha no coração, pensando no término, né? Sabemos que todos nós temos muitas demandas, não sejamos hipócritas, e encerrar um ciclo é sempre muito importante nesse movimento, mas vem nesse pacote essa sentimento de perda, né? Da gente não estar se encontrando mais por esses dias. Certamente é uma teia, e eu costumo dizer que numa teia a gente não sabe mais, em dado momento, que fio começou, qual fio que terminou, né? E eu sempre discuto isso com as meninas aqui no coletivo que eu trabalho, sobre a pedagogia da teia, que é o que eu desejo, né? Que é o que o Paulo Freire fala do saber, né? Do saber mais, do saber menos. Eu chamo dessa teia que a gente não sabe nunca onde começa e onde termina. É o meu desejo que a gente consiga levar isso para as academias, né? Para outros espaços, para que as pessoas também se sintam assim, não sabendo mais nem sabendo menos. Então, de tantas coisas que eu poderia falar hoje, eu quero ressaltar o que vocês três, né, assim, enquanto coordenadoras desse trabalho, nos fizeram sentir. Eu me sinto à vontade, me senti à vontade, não me sentia menos nem mais, né? Então, isso é muito importante
para quem propõe um grupo de estudo. Então, eu pensei em começar essa fala de várias maneiras, mas eu escolhi essa agora, nesse momento. Eu acho que é muito importante, porque a gente vê muito discurso, né? A gente lê propostas, lê organogramas, lê emendas, mas quando o grupo se encontra, é bem diferente, né? A gente se sente na palavreria, né? Como diria o Paulo Freire. Então, você fala, nossa, eu não acompanho essa palavreria. E a gente vai se calando, se silenciando. E no meu memorial, eu destaquei muito a questão do pronunciamento, né? Dos sujeitos pronunciantes que o Paulo Freire fala. Então, assim, é um conceito que eu venho buscando resgatar, que eu tenho percebido... Não se usa esse termo, né? Não tenho percebido nos últimos textos que eu leio esse termo que Paulo Freire era tão caro, né? Eu tenho estudado a Conceição Evaristo, ela fala da escrevivência, né? E ali eu gosto muito da Conceição, e escrever hoje esse memorial, concluí-lo, terminá-lo, me fez pensar muito na escrevivência, e deixar uma provocação, né? De quem sabe a gente não faça essa teia com os memoriais, né? Não sei como, aí é com os universitários. Eu sei que a proposta é um documento, mas para além dele, né, alguma outra tessitura aí para que a gente faça essa teia com os memoriais. Mas voltando a falar do pronunciante, eu observo que muitas vezes o próprio professor vai se silenciando, né? Em alguns momentos a gente ficava angustiado aqui, parecia uma terapia em grupo, né? E aí a gente falou assim, nossa, pesquisador tem essa coisa, né? Um momento a gente fica, meu Deus, será que a gente está perdendo o fio? E vocês iam com bordadeiras, né? Já que eu estou usando essa coisa da teia, pegando um fio com o outro ali para que a coisa pudesse se organizar. E isso foi muito bonito. Então, assim, pela ânsia, né, vamos dizer assim, que nós tínhamos em falar das nossas mazelas, do que estava doendo em nós no nosso cotidiano, até por conta desse modelo remoto, que eu resgatei esse termo do pronunciante. Porque como que nós vamos desenvolver isso nos nossos alunos, com os nossos alunos, se nós estamos silenciados? Então, queridas, eu devo dizer que o nosso objetivo ousar dizer que atingimos o nosso objetivo porque nós falamos. E no tempo desse de pandemia, todos nós falamos, estamos ainda, né? Com a corda no pescoço, a gente está muito sufocado. Eu agora mesmo fechei minha câmera aqui porque fui ali na vizinha, porque um vizinho acabou de ser entubado. Então, assim, essa é a nossa realidade. E eu falei, eu não quero perder o encontro, porque eu ali não posso fazer nada, né? Nesse momento. Mas essa energia que vocês me passam, que nós trocamos aqui, com essa esperança de construir um mundo onde uma pessoa que o presida, né, pelo menos no sentido de país, entenda que a vida é importante, perpassa por nós estarmos aqui, pesquisando, conversando, e eu sinto que eu posso ser mais útil nesse inédito viável aí, como também dizia o Freire, se eu ouço e sou ouvida. Então, eu encerro essa minha pequena participação nesse momento de fala, dizendo como foi bom nos pronunciarmos como sujeitos cognoscentes aqui também, que nós não percamos essa característica, dizemos assim. Eu nem vou dizer característica, não, é essência, né? Que é diferente. Nós não percamos essa essência, que ninguém nos cale, que ninguém nos tire a capacidade de dizer a nossa palavra, porque quando a gente fizer isso, não permitir isso, aí sim nós conseguimos convocar também os nossos alunos, né? Eu no meu memorial, eu apresento o coletivo que nós trabalhamos aqui, que ele se chama Mulheres do Ler. Esse é o meu trabalho no meu memorial.
E nós estávamos murchando nosso coletivo por conta da pandemia, por conta de todas essas coisas. Nós acabamos de perder uma das nossas mulheres do nosso grupo, que também faz parte da nossa oficina de leitura. Então, nós estávamos murchando. E a partir do momento que eu comecei a participar desse grupo de estudo, eu me renovei e consegui ter forças de falar com elas de novo. Eu ainda estava em luto, não falei para vocês, ainda estou, né? Mas era mais recente a perda da minha amiga Marli, que me ajudou a organizar o livro. Nós transformamos esse trabalho nesse livro. E eu quero dar notícia para vocês, já que a gente teve que falar das nossas conclusões, nossos resultados, vamos dizer assim, né? Porque não podemos fugir totalmente aí da linha das forminhas acadêmicas. E até porque também essas avaliações, elas nos movem para novos projetos, né? A gente não entende a conclusão como um sentido eurocêntrico, mas a nossa conclusão é para pensar novas possibilidades. Então, eu quero dar notícia para vocês que nós retomamos nossos grupos de rodas virtuais, de conversa, e já estamos organizando o volume 2 do nosso trabalho. Então, eu estou muito feliz, a gente tinha parado o projeto e voltamos a esperançar aqui com o fórum e com o centro, né, de estudos. E eu sei que eu estou falando mais do que deveria, mas eu ainda queria, em memória da minha amiga Marli, que eu sei que ela ficaria bem feliz de saber que a gente vai retomar o projeto do livro, ler um texto que ela deixou para a gente. A importância da escrevivência e do pronunciamento, porque ela nunca vai morrer, porque ela está aqui. Ela diz assim: essa mulher do ler, quero falar para você que tipo de mulher sou eu. Vou revelar as facetas que generosamente nosso grande Pai me deu. Primeiramente, sou mulher, com virtudes e defeitos, a que tem sexto sentido, mas a que sofre preconceitos. A que tem múltiplas funções, sabe ser oposição, sabe reivindicar direito e não aceita grilhão. Amiga para todas as horas, vê na amizade um tesouro, esposa amiga e dedicada, mas que ama, sem decoro. A mãe em tempo integral, que pelos filhos tudo tem feito. Mas não é a mãe incondicional, a condição é o respeito. Agora profissional, que por amor fez a escolha, por realização pessoal, escolheu ser professora. E o que ela leciona? Qual o seu ser ou não ser? É profissional das letras e agora uma mulher do ler. Marli Esteves presente. Obrigada. Que lindo! Parabéns! Nós ficamos emocionadas e emocionados com tudo isso, né? Especialmente por saber que o mundo não é, o mundo está sendo, e nós estamos vivendo esse momento, estamos nos solidarizando, estamos construindo juntos. Às vezes, nem todos podemos estar aqui. Hoje eu fazia um convite a uma professora para a mesa de abertura do Colóquio Internacional Paulo Freire. E ela dizia assim: Erivalda, eu não lhe dei a resposta em razão que eu não sei se minha mãe estará bem no dia do colóquio. Aí a minha resposta foi: quem de nós saberá amanhã se estaremos bem no momento histórico que estamos vivendo? Com tantas vítimas, com tantas situações difíceis que estamos passando, político, econômica, social, de doença. Então, esperançar em Paulo Freire é a gente abrir um novo horizonte nas nossas vidas, é a gente ter a coragem de ousar, de não desistir, de não ficar em cima do muro, de não silenciar, de falar, de ouvir, de dar voz, porque é muito importante dar a voz
mas a voz que comunique, e não somente dar a voz por dar a voz. Então, essa é a nossa proposta. Então, nós ficamos felizes, Verônica, de tê-la, e tenha certeza que não será só esse. Você terá mais, durante ainda uns 2 anos, poderá estar conosco, pelo menos comigo, com a Aparecida e com a Cícera, né? Então, vamos lá. Quem agora deseja é o Jeová, né? Bora lá, Jeová. Agora sim. Se ficar falhando, a vez que eu desligo a câmera, tá? Que meu computador fica travando muito. Gente, boa noite a todos e a todas. É um momento de encerramento de ciclo, de despedida, e eu acho que também esse momento de dizer que as redes foram formadas e estabelecidas, né? Antes de começar a falar um pouco, de narrar um pouco do memorial, do que eu estou pensando no plano das ideias, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui e criar conexões com pessoas de vários lugares do mundo, através do Centro Paulo Freire. E isso é muito gratificante para a gente, porque a gente, em um momento de pandemia, de distanciamento social, a gente se fez presente, se fez ausente e a gente soltou a mão. Aqui a gente segurou as mãos. Aqui ninguém soltou a mão de ninguém. E aí, essas mãos começaram a ser dadas primeiramente por vocês três, né? Por Maria Melo, a Cida, pela Cícera, como já falaram em sua potência, e pela Erivalda, né? E nesse momento de pandemia, são essas ações que a gente precisa, e são pessoas assim que a gente precisa. A gente não precisa de genocida. Genocida ninguém quer, a gente não precisa. A gente precisa de pessoas do bem que estão aqui para fazer educação de verdade, uma educação ética, uma educação política, uma educação para todo, uma educação de gente para gente. E durante todos esses encontros que eu passei com vocês, eu comecei a compreender mais ainda que é possível fazer educação de gente com gente. E isso eu tinha me perdido principalmente nos meus últimos caminhar na educação pública, e eu agora me reencontrei com isso, né? E entrando propriamente no meu memorial, estava pensando, né? Fazer um memorial, ele é uma narrativa poética de vida, né? E o meu memorial é narrar poeticamente a minha vida, né? Como que eu me constituí enquanto ser humano, quanto eu me constituí enquanto educando, e quanto eu me constituo enquanto educador hoje, né? E reencontrar Paulo Freire, que eu fazia tempo que eu não lia, através da proposta de vocês, foi um momento de reencontro comigo, do reencontro daquele menino da periferia, de pais que eram pasteleiros e que a gente passava necessidades, como eu estava dizendo hoje, em que eu usava uma caixa de papelão como guarda-roupa, porque só tinha um guarda-roupa para a gente, e que nem sequer sabia o que era a universidade, e hoje se constitui enquanto professor da zona rural que está fazendo educação e que acredita na educação. Então, foi esse reencontro comigo mesmo, daquele moleque que queria ser professor, mas que quando chegou no ensino médio, os professores diziam que você fosse tudo menos professor. Porque na época e ainda hoje, a nossa condição e a figura do professor ainda não tem a devida valorização que deveria ter, dada a importância e a função que nós exercemos na sociedade, né? Eu fui para outro curso, para sistemas de informação, porque era bom, as tecnologias eram o que vinham aparecer, era um curso novo, e eu gostava das tecnologias, e de fato foi bacana. Mas aí apareceu
essa oportunidade de trabalhar na educação, e eu disse, gente, é isso que eu quero, e é isso. Fazer educação é a minha arte. E eu não me vejo em outra condição e em outra profissão. Estar na escola com os meus alunos, com os meus educandos, é o que me encanta. Eu estou aqui o dia inteiro trabalhando, mas não estou cansada, estou me divertindo, estou feliz, porque eu faço o que eu quero, né? E ao ler Paulo Freire, inclusive, ainda estou finalizando a leitura do livro, estou um pouquinho atrasada, enquanto todo mundo já finalizou. Ok, Jeová, que bom ouvir um pouco da sua história de vida, porque as histórias de vida, elas nos inspiram, nos renovam e nos fazem acreditar na pessoa, no potencial de cada uma, né? Deixa eu ver, o Biraci. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Boa noite, vocês me escutam. Pronto. Entenda só. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao fórum, ainda porque, como eu falei no início do curso, é a segunda vez que eu participo. Eu quero dizer que eu tenho aprendido bastante, eu tenho refletido, tenho aumentado meu olhar crítico da realidade social e, claro, eu estou agregando também a outros cursos, a outras leituras, enfim. Eu ainda não preparei o memorial, porque, não justificando, mas tentando expressar o que aconteceu comigo, eu já tinha dito que eu fiquei 20 dias no processo de recuperação da Covid, fiquei internado durante 10 dias, quase 10 dias, mas graças a Deus está tudo ok. Eu já me pronunciei até na aula passada e aqui eu fiz um registro, já que eu sou uma pessoa amante da preservação da memória, não só por ser guia de turismo, mas minha graduação, eu escrevi sobre aspectos gerenciais da seção Memória da Biblioteca Central da UFBA, que foi publicado a nível nacional, tanto pela própria Universidade Federal, quanto pela uma outra aqui, a Católica, que eu fui lá apresentar esse trabalho. O que é, na prática? São produções que doutores e mestres que produzem, como é que eu posso dizer assim, produzem a dissertação e a tese, eu estou falando de minha graduação, em 2002.2, que chega na Universidade Federal da Bahia, é produzido, é depositado, desculpe, não era depositado na maioria das vezes, os pesquisadores chegavam do mundo inteiro, inclusive daqui da Bahia, e não encontrava essa produção. E essa produção era multiplicada, ou seja, reiniciava, porque não tinha aquela referência ali. Isso aí é a base da minha monografia de graduação. Por quê? Porque eu sempre fui amante da memória. Na produção dos meus livros didáticos, isso em 2000 daqui a pouco eu entro na questão de Paulo Freire. Em 2006 para 2007, de lá para cá, eu aprendi a fazer blog. E desse blog, o nome do meu blog é memorialafro.blogspot.com. Depois vou deixar aí para vocês visualizarem. E que livros são esses? Segundo a Assembleia Legislativa aqui da Bahia, quando eu apresentei lá, são os primeiros livros de cultura afro-brasileira e indígena em relação à Lei 10.639 a 11.645 e 12.288, que obriga o ensino de história, cultura afro-brasileira e indígena, que está em 16 estados do Brasil, que eu tomei conhecimento. Tem algumas outras questões que envolvem isso aí, como, por exemplo, a primeira venda do meu livro foi 650 mil. Vendei em 16 estados do Brasil. E eu só ganhei, no início, só 10 mil reais. Aí é outra questão de direitos autorais, está na justiça.
Então, assim, e eu fui coordenador pedagógico. Lembra quando eu falei, mais vale a prática do que a gramática? Uma citação do saudoso Lampião, rei do cangaço, que eu estava me referindo a uma professora quando eu pedi para ela passar um estágio para mim, no meu primeiro momento. Então, ela disse, não, você precisa ter teorias para poder fazer o estágio. Aí, o que é que eu ligo isso ao Paulo Freire? A questão da praxis, teoria e prática. Não adianta você só ter a teoria e não praticar. E isso é válido para todos os educadores. Isso é válido também para pessoas que não são educadores, para outras pessoas que não têm essa aptidão de ser educador, eu acho que deve se colocar. Por quê? Porque o que está em jogo aí? Está em jogo a cidadania, e nada mais é a cidadania do que olhar o outro, o próximo, é o espírito de humanidade. Claro, deixa eu tentar aqui pautar algumas situações aqui dentro desse estudo. Em 2006, foi quando eu tive o contato, a primeira vez na minha pós-graduação, em metodologia do ensino de história e cultura afro-brasileira. Uma das disciplinas fez com que a gente fizesse vários tipos de trabalho voltado para essa publicação, que é de 2006. Hoje, na atualidade, né, nesse estudo, já tem um outro olhar, como, por exemplo, no prefácio, eu não estou com o livro aqui, eu estou só tentando lembrar aqui o que eu já li. No prefácio, numa visão geopolítica, ou do mundo da geografia, percebe que Paulo Freire não tinha celular, acho que nessa época ainda nem se pensava em celular, mas ele provavelmente tinha um orelhão, e ele caminhava, imagino que ele caminhava, ele andava em alguns lugares, tinha contato, porque quem escreve o prefácio é a pessoa, me parece, de Minas Gerais, ele vem para a Bahia e procura aqui o Projeto Axé, para César, se eu não me engano o nome dele, que é o italiano, do Projeto Axé, que tem uma ligação, tirou no lugar que eu moro aqui, na região nordeste de Amaralina, onde Mestre Bimba jogou capoeira e levou para o mundo inteiro, junto com Partinha. Olha essa relação geopolítica da busca do conhecimento, da busca do diálogo, da busca do ensino-aprendizado e essa preocupação do levar o conhecimento. Aí eu vou lembrar também um documentário que eu assisti, tive a oportunidade de assistir, que eu não tenho aqui o nome do documentário, como eu falei, eu escrevi agora, mas é Alfabetização em 40 Dias. Isso, provavelmente, chamou muita atenção da ditadura militar, que quando foi instituído no 1º de abril de 1974, não demorou muito para ele ser exilado. Por que a gente tem que estar pautando isso da questão da ditadura militar? Porque quando ele foi exilado, ele não parou, ele continuou as atividades dele. E aí, quando eu comecei a assistir os seminários agora dos 100 anos, vários seminários internacionais, eu vejo como o pessoal de vários países fala dele, fala de uma maneira, dizendo que instituiu em seus países, me parece na Venezuela, me parece também no Chile, tá? Não foi só na América Latina, em outros locais que eu não tenho aqui em memória, mas eu tive a oportunidade de estar assistindo alguns seminários aqui pelo YouTube e participando ao vivo, e indicado até por vocês aí, da coordenação do fórum. E já quase concluindo, eu nunca vou esquecer essas expressões como educação bancária, inacabado, que eu até questionei sobre inacabado, que eu achava que inacabado era uma expressão pejorativa, do ponto de vista assim, porque quando falava assim, com forma de adjetivo, fulano de tal, você é inacabado, quer dizer, inacabado do ponto de vista assim, você não está dentro de um padrão social. E aqui no curso, eu passei a ter um outro olhar, que o inacabado significa, no meu olhar, no que eu aprendi, que você é o eterno aprendiz, assim, em linhas gerais. E esperançar, não a ideia da esperança, não que a esperança seja um adjetivo, algo ruim, mas o esperançar, ele remete a uma ação. E essa ação, o Paulo Freire, ele está ligado à questão da intervenção que o professor deve fazer dentro da escuta, enfim, quem dá aula é vocês, não sou eu só estou aqui pautando alguma situação. Aí hoje, o Partido dos Trabalhadores, eu estou inscrito, estou tomando, daqui a pouco eu vou ter aula, 21 horas, está tendo uma aula para implementar núcleos do PT nos bairros, no Brasil inteiro,
E o que é que ocorre? O nome é Nova Primavera, o nome do projeto, a Nova Primavera. E essa Nova Primavera tem a metodologia freiriana. Poxa, isso é muito interessante do ponto de vista de um partido político tá trazendo, em plena pandemia, era interessante que não fosse na pandemia, mas essa formação cidadã. Deixa eu ver. E outra coisa que eu acho que deveria estar pautando o tempo inteiro, inclusive trabalhando com memes, com figura, com estudante, é essa questão do patrono da educação brasileira. A gente não consegue explicar para o público em geral o que é que significa o patrono da educação brasileira. O que é isso, do ponto de vista? Como é que a gente pode trabalhar as redes sociais dizendo que Paulo Freire é patrono da educação brasileira? Enfim, para passar para outro colega, eu estou vendo que dia 14 de junho é o prazo final. Provavelmente eu vou estar assim, apresentando um memorial, o que está sendo solicitado. E aí eu agradeço novamente e obrigado pela escuta. Muito bom o seu relato, Ubiraci. E quando você coloca a leitura que você fez e a reconstrução, né, das novas palavras, das palavras que você já conhecia, mas que você fazia uma leitura diferente e que você passa a ver de uma outra maneira, isso é muito importante, porque muitas pessoas que fazem a crítica a Paulo Freire são pessoas exatamente porque não fizeram a leitura ou o debate, ou não tiveram o diálogo, para a gente poder compreender o que Freire quer nos dizer e quer nos ensinar. Porque uma coisa é dita, nem ele não me imite, vamos recriar, vamos reinventar, não vamos simplesmente dizer ou simplesmente fazer citações, mas vamos ver Paulo Freire na nossa realidade de vida, na nossa realidade de mundo, onde é que cabe aí as leituras que eu faço, né? Onde é que eu vou dialogar com a minha prática social transformadora, que é essa que me importa. Qual é a prática social transformadora que eu vou construir a partir de, né? Então, a partir da pedagogia da autonomia, qual será a minha prática transformadora, né? Não é? Eu tenho que pensar nisso daí. Então, realmente são esses os nossos objetivos, os objetivos dos grupos, os objetivos das leituras que fazemos. Às vezes, a gente lê um livro e diz assim, um encontro para a leitura. Sim, um encontro para a leitura, mas ouvir cada um é muito importante, muito significativo. Deixe-me ver, tem alguém inscrito aqui? Não, o último era o Ubiraci. No chat tem? Também não. Quem deseja, então, mais, colocar para a gente já ir se encaminhando para os nossos... Eu tenho muitas novidades para contar. Alguém aqui, uma mãozinha levantou, quem foi? Simone, vamos lá. Sou eu, boa noite, Simone. Eu não vou abrir também minha câmera porque minha internet está oscilando muito e o celular também está com a bateria descarregando. Então, acho que assim, agradecer, sabe, a vocês. Eu estou aqui com o Espírito Santo e tanta gente de tanto lugar, fiquei muito encantada com a organização do curso, adorei tudo. Eu acho que foi um reencontro para mim com Paulo Freire, porque eu fiz magistério, né, no meu ensino médio, e eu sempre fugi da escola, eu nunca quis ser professora. Meu tio, né, eu fui criada pelo meu tio, tem uma história meio assim,
que hoje eu entendo melhor, né? Fui criada pela minha avó foi analfabeta, morreu sem aprender a escrever o nome, e eu tinha um sonho, né, quando eu fiz o magistério, de ensinar minha avó a escrever. Só que eu era muito jovem, eu era uma adolescente de 16, 17 anos, eu queria ensinar um método para minha avó como se fosse uma criança. E hoje eu penso como eu errei, né? Mas assim, sem saber. Eu ficava pensando, puxa vida, será que se minha avó tivesse tido contato, né, com algum professor dessa linha freiriana na época dela, talvez ela tivesse morrido sabendo escrever pelo menos o nome, porque ela tinha muito vergonha. E eu deixei de morar com a minha avó justamente por conta do analfabetismo, porque a primeira vez que ela me levou numa escola, a pessoa da secretaria falou que provavelmente ela não ia conseguir me acompanhar nos estudos, porque ela não sabia ler e escrever. A partir daí, minha avó é uma lavadeira, separada do segundo marido, viúva, na década de 70, 70 e poucos, né? Imagina que carga, cuidando de uma neta. E a minha avó tomou a decisão, você vai morar com sua tia, recém-casada, porque ela tem um ensino médio, e ela vai poder te acompanhar nos estudos. E hoje, quando eu peguei o livro do Paulo Freire para ler, né, de fato, tanto Pedagogia da Autonomia e depois outros, né, estou lendo também Conscientização, como eu encontrei a história da minha avó nesse livro, nesses livros de Paulo Freire. A autonomia, né, do indivíduo, a cidadania, a negação da escrita, da palavra, de escrever o seu próprio nome, e ela falava que tinha muita vergonha de todo lugar que ela ia, ela tinha que colocar digital. Então, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, como eu falei, eu fugia da educação, fiz magistério, fui fazer agronomia, fugindo. E quando eu termino a agronomia, eu vou para uma escola família agrícola, e lá eu me encontro como professora. E hoje todas as minhas formações são na licenciatura. Eu amo ser professora, o meu mestrado foi em educação, fiz complementação pedagógica para poder ser professora de fato, fiz uma licenciatura em letras, então assim, o meu caminho é na docência. E a minha dedicatória foi para minha avó. Na minha dissertação de mestrado, eu coloquei uma frase no início, né, na dedicatória, que eu falo sobre a palavra. É uma frase de Graciliano Ramos, eu não estou com ela aqui, mas fala que a palavra não é enfeite, a palavra não é feita para enfeitar, a palavra é para dizer. E a minha avó só queria isso, dizer com a palavra o próprio nome. E olha como que o Paulo Freire trouxe libertação, trouxe a palavra para tanta gente em tão pouco tempo, quantos foram alfabetizados. Então, ele precisa ser, de fato, reverenciado, ele precisa ser lido, precisa ser estudado. Eu escuto muito falar assim, Paulo Freire falou que ele não queria ser inventado, mas eu peço perdão a ele ainda precisa ser copiado, porque a gente está muito longe de reinventar Paulo Freire. Muita gratidão a todos vocês, colegas, professoras. Eu vou fazer meu texto, não fiz ainda. Eu trabalho numa escola família, a gente está retomando agora o presencial, né? Então, assim, eu quero carregar Paulo Freire em todas as minhas práticas, em todas as minhas reflexões sempre. Obrigada. Nós que agradecemos, Simone, toda essa emoção, essa historicidade de sua vida, da sua avó, e o seu reconhecimento de a maturidade com que você faz a leitura, né? De como seria diferente se você tivesse conhecido Paulo Freire. Mas que bom que você conhece agora. E você talvez não mudou a vida de sua avó, mas vai poder modificar. Não modificar, que ninguém quer modificar a vida de ninguém. Nós queremos transformar a vida de outras pessoas, né, dando a oportunidade para que elas tomem consciência do direito, do mundo, de ser mais, cada vez mais. Né? Então, é isso aí. Quem mais deseja? Tem alguém no chat? Miriam. Olá, Miriam.
de agradecer, né? Minha câmera também não está boa, a internet está horrível hoje, mas eu gostaria de agradecer a vocês, né, a Arivalda, a Aparecida e todos, né, todos e todas que estão aqui nesse estudo, e dizer que eu escrevi meu memorial, né, lembrando a questão, assim, da minha, eu trabalho com muito amor pela educação, né, tanto de anos finais como a educação de jovens e adultos, mas eu me afino muito mais com a EJA, com a educação de jovens e adultos. Eu também tenho uma história, assim, parecida com a colega que falou agora há pouco, que meu pai, ele não foi à escola, né? Ele sabe ler e escrever, mas ele não conseguiu ir à escola. Mas é importante, né? Mas com toda essa luta que eu fiz aqui em Vicência, eu consegui, através de vários programas, né? Assim, os programas que existem, o Bebê Educar, o programa Brasil Alfabetizado. Então, hoje a gente não tem mais programas de alfabetização. Então, cada município, estado que tem que criar, né? Nós não temos hoje programas de alfabetização. E eu fico triste porque em 2001 a gente já tinha programas aqui, né, de educação, de alfabetização, e hoje a gente vê que está faltando isso, né? Esses programas, ou os municípios se organizarem para ter os programas de alfabetização, que é importante. Então, o que me move na educação, no meu memorial que eu coloquei, é a questão da amorosidade, né? Então, quando eu estou com meus alunos, né, eu tento o máximo me envolver com eles, né? Porque isso é muito importante de trabalhar essa questão da afetividade, mesmo sendo adultos, né? Os jovens precisam muito de nós. Eu coloquei no memorial também de que hoje a gente tem um público muito mais jovens, né? Por quê? Porque, como a Emília Ferreira falou, Paulo Freire também, eu lembro que eu li muito sobre a Emília Ferreira essa questão de que a escola ela não tem sido competente no sentido de alfabetizar. Aí o que acontece? A EJA, muitas vezes, está sendo vista como correção de fluxo, né? Então, aquele aluno, a escola que não deu certo, ela não conseguiu, ela falhou no seu processo de alfabetização, aí o menino chega com 15 anos, sem saber ler, aí o que acontece? Coloca para a gente, que é professor de educação de jovens e adultos. Aí é onde eu digo que o professor de EJA, nós, né, professores de EJA, temos que abraçar bem esse aluno jovem de 15 anos, porque vai estar misturado ali várias gerações, essa geração mais nova, uma geração, e aí nós professores temos que ter toda a tática, né, toda a amorosidade, trabalhar o diálogo, para que todo mundo possa se respeitar dentro da sala de aula. É um momento, assim, complicado, mas a educação, como Freire diz, não se faz de uma forma fria, né? Tem que ter aquele calor humano, tem que ter amorosidade na nossa prática, né? E aí eu sempre vejo de que os meus alunos, até hoje, assim, quando me encontram, né, assim, encontram comigo, eu coloquei aqui no memorial de que uns fizeram faculdade, uns são já professores aqui na rede municipal de Vicência, eu fico contente, porque foi aluno de EJA. Então, EJA dá fruto, sim. A gente tem que acreditar no potencial da educação de jovens e adultos. Nós temos professores que trabalham na ouvidoria, na parte financeira da prefeitura. Isso é importante? É, sim. Isso é muito importante para a gente que é professor de EJA, porque isso é um exemplo de que a gente tem que acreditar no ser humano, independente da sua condição social, das oportunidades que ele teve, mas a escola é o lugar desse poder de transformação. Então, eu estou muito feliz, né? Eu enviei, mas vou reenviar novamente, porque depois de escutar muitos relatos, aí eu vou precisar de um tempo para ver alguns reajustes no meu relato, mas eu quero da Arivalda, a Aparecida, né, que vocês que são do Centro Paulo Freire, Cícera também, e todos amigos e amigas que estão aqui no centro. E quero fazer parte, né, do Centro Paulo Freire também, fazer a inscrição, tudo e fazer parte, tá certo? Muito obrigada, foi um prazer. Que maravilha! Sinta-se em casa, faça a inscrição, vá lá e se cadastre lá no nosso site. Então, é isso aí, a gente ouvir, né, cada uma, o quanto é importante, o quanto nos fortalece, o quanto nos enriquece, e saber que quando a gente se aprofunda em Freire, a gente consegue ver o potencial do outro,
né? A gente consegue enxergar, como Miriam fez aí, enxerga esse potencial nos estudantes dela, nos educandos dela, na educação de jovens e adultos. Então, isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Alguém mais deseja contribuir? Não? Então, vamos lá. Vamos passando aqui as palavras, eu ficarei por último, porque darei antes de colocar a frequência, não vamos colocar só na última, assim, sabe? Na última a gente vai botar. Todo mundo vai ficar com a gente até o finalzinho. Ó, vê que mulher ruim. Vou passar a palavra para a Cícera, depois para a Maria, para nós fazermos as nossas considerações em relação aos momentos. Vai lá, Cícera. Então, já dá saudade, né? A gente vive cultivando a saudade, né? Porque eu mesma acredito e defendo que saudade, né, é uma coisa contínua, né? Saudade não é algo estático, né? É um acontecimento contínuo e que a gente vai cultivando, né? Para inventariar outros encontros, continuar esperançando, né? E escrevivendo, né, Verônica? Então, é isso, né, pessoas, né? Foram segundas-feiras, né, de muitos aprendizados, né, desafios, porque é isso, né, a própria conjuntura, né, que a gente vive, a própria condição que nós estamos submersos, literalmente submersas, né, nos traz todos esses desafios, né, de lidarmos com as perdas, com as dores, né, com né, todos esses contratempos, né, de uma existência, né, num período de pandemia, né, e elaborando, né, eu penso que esses encontros, né, aí, para mim, eles foram fundamentais também, imprescindíveis, né, por isso, o Freire, né, nessa pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática docente, ele traz vários elementos, assim como são os clássicos e a obra do Freire, né, é clássica, né, porque vai nos ensinando, independente do lugar que a gente esteja, né, geograficamente, mas também na história, a gente, né, vai elaborando, né, nesse período da nossa existência. E aí, em vários pontos, né, do texto, né, ele nos chama e nos, né, sacode a manter a esperançar sempre, a não perder, né, essa característica, essa essência que é fundamentalmente humana, que é o fazer humanizante e na relação com as outras pessoas, né? E aí, olha o desafio, né, né, nós que estávamos acostumadas, né, ao encontro, ao abraço, ao olhar, e a gente está, né, em encontros, né, virtuais, né, onde uma das coisas, né, além do abraço, né, que hoje, inclusive, a gente não deve, né, é uma questão de vida, né, mas o olhar também, né, porque a câmera, né, é essa limitação, né, mas aí nós temos outros formatos, né, nós temos a poesia, nós temos, né, a nossa fala, nós temos, né, os nossos relatos e quantos de nós trouxeram, né, esse estar no mundo e estar no mundo pensando com Freire, né, não a partir de Freire, mas com Freire. E eu acho que né, acredito, defendo,
né, que um dos elementos essenciais nesses nossos encontros foi isso, sabe? É saber, ter certeza de que nós, né, os seres humanos, as nossas relações, a gente, né, é sempre o inédito, né? E é o inédito viável, e é a criatividade, e é a construção, e construir, né, novas possibilidades, né? Porque é isso que a gente não pode deixar de forma alguma, especialmente em momento feito esse, onde o apelo, né, de forma geral, é para que a gente desista e a gente, né, vez ou outra, mas a gente tem muito, né, para seguir até o dia que, né, até o dia que a gente estiver aqui, a gente segue, constrói e faz, né, porque o apelo para que a gente estacione, ele é grande e tem uma intencionalidade, né, porque gente feito nós, né, nos posicionarmos e estarmos no mundo, né, tem uma galera aí que não quer, né, que a gente faça isso, inclusive quer nos calar. Só que aí a gente, né, continua e continuamos dizendo que continuamos, né, na luta, resistindo e esperançando coletivamente, que é esse, inclusive, o sentido de esperançar, coletivamente e com amorosidade, aquela que, né, freiriana, né, que nós debatemos, conversamos um pouco também no encontro passado. Então, é isso, um cheiro bem grandão. Já estou com saudade, mas, né, como a Erivalda disse, eu tenho muitas novidades. Eu vou fechar o meu microfone, que eu já estou me coçando, para que ela diga para a gente. É isso, companheiras, companheiros. Obrigada, Erivalda. Que é isso, Cícera. Obrigada a você por estar conosco, ter esse convite do fórum para estar aqui junto, partilhando conosco, né? Isso é muito importante. Cida? Olá, minha gente. Nossa, eu estou aqui respirando fundo para poder conter a emoção do momento, né? Como diz o poeta, a emoção do momento, ela é indescritível, porque não é muito fácil a gente se aceitar, a gente se perceber e, sobretudo, reconhecer o potencial e, ao mesmo tempo, o inacabamento do nosso processo de feitura humana. Então, todos esses depoimentos arraigados de reconhecimento, de pertencimento identitário, né, faz com que a gente compreenda a importância deste momento aqui com vocês, vivenciado ao longo desses 3 meses. Nós iniciamos o grupo de estudo em fevereiro deste ano e estamos hoje culminando com um depoimento formidável e emocionante que nos toca, que nos sensibiliza. E nos sensibiliza não é somente pela poética da experiência, ou pelo reconhecimento e pertencimento identitário, cultural, das pessoas que escrevem e que narram suas histórias, mas, sobretudo, porque nós também, né, que estamos na coordenação, temos vivências similares, temos relatos de vida similares a esse processo de superação. Né? Na perspectiva decolonial, nós temos, viu, Bartô, o Moreno, que vai trabalhar com a categoria da superação da fronteira epistêmica. E todos nós, acredito eu, que estamos aqui vivenciando esse momento dialógico, de
partilha e de desnudamento, né? Nós estamos aqui vivenciando o processo de superação dessas fronteiras epistêmicas. E o mais bonito de tudo isso, minha gente, é a gente poder perceber a concretitude da teoria freiriana na nossa existência humana. É percebermos que tudo que Paulo Freire registrou na pedagogia da autonomia, em algum momento nos toca, em algum momento nos atravessa, e em algum momento somos nós os sujeitos protagonistas da narrativa freiriana. Então, tudo que nós dialogamos aqui, acredito eu, que ainda é pouco para conhecermos a fundo, né? Aí Paulo Freire tem aproximadamente as 50 obras, e as pessoas que são covardes, logicamente, elas criticam. E criticam porque não têm a capacidade de se debruçar sobre as obras de Paulo Freire, de compreender o momento histórico do qual ele mencionou e fazia todas aquelas reflexões que ainda hoje se fazem presentes no nosso cotidiano. Então, estarmos aqui presentes, declarando e nos reconhecendo como sujeitos protagonistas, como sujeitos que precisam conhecer mais sobre Paulo Freire, para que esse pertencimento identitário e cultural ele seja fortalecido, seja restabelecido, e que a gente tenha orgulho de toda a trajetória, de toda a superação epistêmica, dessa fronteira epistêmica que realizamos para estar aqui. Eu lembro que no nosso primeiro encontro, se eu não me engano, foi a Verônica que disse que foi oriunda de Turma de EJA. E hoje ela está aqui conosco, participando de um grupo de pesquisa, né, exercendo a sua prática na perspectiva transformadora, emancipatória e libertadora dos sujeitos. Então, por tudo isso, minha gente, por todas essas partilhas emocionantes, por todos esses relatos que eu espero, né, a oportunidade de me debruçar sobre essas obras que vocês irão mandar para nós, para que a gente realmente conheça mais um pouco sobre vocês, para que a gente restabeleça e fortaleça esse vínculo que está criando, para que a saudade permaneça, né, Cícera? Porque quando a gente não nutre o nosso sentimento, a apreciação pelas pessoas, infelizmente elas caem no esquecimento. E não é isso que nós queremos aqui com vocês. Nós queremos permanecer juntos e unidos, dialogando mais sobre os saberes freirianos. E por todas estas palavras, minha gente, eu agradeço pela participação e a presença autêntica de todos vocês que estão aqui conosco neste exato momento. Muito obrigada. Esse grupo, cada um que fala, nos encanta. A gente fica sem palavras, né? A Cícera fala, fica sem palavras, a Verônica fala, fica sem palavras, o Jeová fala, fica sem palavras, a Aparecida fala, não tem mais nem palavras para falar, mas sempre nós temos, né? E a palavra que nós temos é de agradecer a cada uma que estiveram conosco. Eu Erivalda, precisei, em 2 momentos, eu não estive, mas a Cícera e a Aparecida tocou junto a vocês, e sempre vai ser assim. Mas dizer que hoje não é uma despedida, porque nós estamos fechando um ciclo, nós não estamos nos despedindo. Então, façam parte do Centro Paulo Freire, façam a sua associação, se cadastrando,
e recebam sempre todas as atividades que o centro promove, todas as atividades que o centro está promovendo, né? Dizer que imediatamente nós não poderemos já colocar um outro grupo de estudo, porque nós estamos assoberbados e assoberbadas de trabalho, em razão dos pré-colóquios e em razão do Colóquio Internacional Paulo Freire. Então, já faço um convite a todas e todos para participar do Colóquio Internacional Paulo Freire, que vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de setembro, dia 16 com a mesa de abertura lindíssima, onde nós teremos Luísa Cortesão, teremos Eliette Santiago e teremos Carlos Rodrigues Brandão. Depois, nós teremos mais 2 mesas lindas, teremos as mesas que vocês poderão propor, né? Então, o Centro abriu já está lá no nosso site, para quem quiser fazer a propositura de uma mesa, então leia lá as normas e faça a proposta de uma mesa para participar do Colóquio Internacional. Sem contar que nós teremos 10 eixos temáticos, e nesses 10 eixos temáticos, tanto as mesas, quanto também os artigos para apresentação de trabalhos, vocês já poderão começar, porque em julho já é o prazo final para a escrita dos artigos. E esses artigos tanto sairão nos nossos anais, como também em 2 revistas bem relevantes, da Universidade Federal, aqui do Campus Agreste, e da Universidade Federal da Paraíba. Então, todas as normas estão lá no site já. Então, vocês podem verificar isso. Como também as mesas, elas serão publicadas em um e-book, né? E nós estamos trabalhando para esse fim. E após o colóquio, após concluirmos esse ciclo, é que nós estaremos abrindo um novo grupo de estudo. Após essa atividade do colóquio, nós abriremos um novo grupo de estudo com uma nova obra, nós fechamos de outubro até dezembro. Então, em outubro, a gente estará aí já indo. Mas, enquanto isso, vocês estarão conosco nos pré-colóquios, no colóquio, é claro, e também nas veredas de Paulo Freire, que é uma série que nós lançamos esse ano, e nós já realizamos 3. Então, aí vocês poderão estar sempre aí coladinho com a gente nesse processo, nessa luta conosco, né? Então, é nesse sentido que eu convido todas e todos. E agradecer realmente a cada uma, pela escuta, pelo aprendizado, pelo conhecimento que tivemos, pelo momento maravilhoso, pela amorosidade, pela sensibilidade de cada um e de cada uma que se fez presente aqui. Que mesmo aquele que falou pouco, como o Bartolomeu falou, que ficou mais na escuta nesse, mas tenha certeza que na nossa vida, às vezes, há um momento que é preciso a gente ouvir, e a gente não quer falar, mas a gente aprende e a gente partilha ouvindo também. Então, são com essas palavras, né, que nós vamos encerrando esse momento de hoje. Vou colocar aqui uma que todos já conhecem, mas que nós, educadores, colocamos para Paulo Freire, né? Mas essa palavra fez só passar a gente ver aqui. Mas essa palavra fez só passar
Amor em comunidade, comunidade, esperança para viver o mundo se capaz de novo. Fala em coragem, fala vai ser salvo, responsabilidade de viver. Vai ser salvo, responsabilidade de viver. Toda a sinceridade, a humildade, quanto aprendizado se sente ensinar, repensar o passado, reveja antiga, e que coloca em primeiro lugar, e que coloca em primeiro lugar. Quanto aprendizado se sente ensinar, reveja o combate, compreender as pessoas, que todas são boas, as boas escolas em todo lugar. Democracia sabe popular, democracia sabe popular, democracia sabe popular, democracia sabe popular. Vai ser salvo, feliz, responsabilidade de viver. 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 E aí, com a certeza que aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, que a nossa força, nós nos tornamos a cada vez mais nesse convívio, nesse coletivo, mais humanizados e humanizadas. Então, ó, um cheiro enorme para cada uma, para cada um, que possamos prosseguir com a luta. E que Deus abençoe cada um e cada uma. Até breve, pessoas. Até outubro, anunciado para o grupo de estudo, mas tem pré-colóquios, colóquios e várias outras coisas. Colocou a relação de frequência? Sim, satisfação, gente. Ó, mantenham-se conosco, conectados em nossas redes sociais, porque nós estamos no movimento eterno, tá? Então, eu convido vocês a caminhar conosco, a permanecer essa caminhada, porque temos muitas ações e nos veremos pelas estradas virtuais, tá bom? Um abraço forte, bem apertado em cada um de vocês, e que tenhamos aí um lindo 2021. Tá? Feliz Natal, minha gente. Feliz Ano Novo. Desgrava aí. Para de gravar, Aparecida. Minha gente, e o São João? Vamos lá. Ao menos comer milho assado em casa, Cida. Com certeza. Tem que comer o milho logo, Cida. Vamos, Cida, comer o milho. Cheira, pô.